Gente, vocês estão conseguindo ver minha tela? Tem um sinal para mim, fazendo favor. Sim. Então, gente, hoje nós vamos ter a nossa aula de psicanálise, vamos falar um pouquinho sobre Freud. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo dos slides, sobre algum conceito, quiserem falar, por favor, sintam-se à vontade, tá? Para a gente entender o Freud, é preciso que a gente entenda o momento em que a teoria dele surge. O Freud, a teoria dele surge num processo de mudança da sociedade. A teoria dele bate muito com o processo de expansão industrial na Europa. Coincide também com o período de consolidação da psicologia. Não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês que a psicologia a gente já viu até agora, behaviorismo, gestalt, psicanálise. Todas essas teorias, elas vivem mais ou menos em períodos parecidos. E esse momento de consolidação, enquanto essas diversas teorias vão buscando formas de se impor, de se colocar, de se concretizar. E o Freud, ele, ao contrário do behaviorismo, que trabalha com comportamento, e a Gestalt, que trabalha com a questão da percepção, ele vai se enveredar na questão das doenças mentais. Muito da teoria dele está ligada a essa questão da organização dos hospícios e a sexualidade no período do Freud, como até hoje, era um tabu. Então, a teoria do Freud, de certa forma, choca, sobretudo a sociedade no qual o Freud está inserido dentro dela. O Sigmund Freud, ele viveu entre 1856 e 1939. Ele se formou em medicina em Viena, ele é austríaco. Depois que ele se formou em medicina, ele fez uma especialização em psiquiatria, porque ele vai ter a possibilidade de, assim que se forma, trabalhar num hospício. E nesse momento que ele trabalha no hospício, que ele vai ter essa formação na psiquiatria, ele ousa em tentar compreender as regiões que são ocultas da nossa mente. Ele quer explicar essas regiões que são obscuras e quais são os impactos dela na nossa vida. O Freud, ele é muito importante para a psicologia porque ele vai falar de doenças psicossomáticas, ele propõe uma teoria que explica o aparelho psíquico, ele também faz um estudo dos sonhos, fala sobre o desenvolvimento da sexualidade humana, e isso impacta também na forma como pode se compreender a sociedade. A psicanálise, que é a teoria do Freud, a gente pode pegar a palavra psicanálise e dar diferentes interpretações, ela tem diferentes vertentes. A psicanálise é uma teoria da psicologia que trabalha com uma série de conhecimentos sobre a vida psíquica. Um dos principais autores é o Freud, mas não é o único. Então, a psicanálise, enquanto teoria, é o conjunto de informações sobre essa linha de pensamento. A psicanálise é um método de investigação psicológica, um processo de interpretação que vai trabalhar com a investigação de processos mentais que são inacessíveis, você só consegue ter acesso a esses pontos usando o método psicanalítico, e ele, baseado nessa investigação, nessa utilização do método que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele busca trabalhar distúrbios neuróticos. A psicanálise também é uma prática profissional, não sei se vocês vão se lembrar, qualquer pessoa que tem um curso superior e queira fazer a escola de psicanálise pode atuar como psicanalista. Não necessariamente o psicanalista é um psicólogo. Então, a psicanálise, enquanto prática profissional, ela visa auxiliar o ser humano na descoberta do autoconhecimento, desmistificar, desmascarar medos, fobias. Então, ela trabalha tentando interpretar e dar significado para sonhos, para delírios, para associações livres, para atos falhos. Ela vai em busca de alguns pontos
que muitas vezes eram deixados de lado. Ela começa a dar significado para isso. E ela é usada em psicoterapia, em aconselhamento de grupo, em instituições, são várias as vertentes em que a psicanálise pode ser utilizada. Compreender a teoria da psicanálise significa que a gente tem que passar pelo pai da psicanálise e compreender sua trajetória pessoal, que é a trajetória do Freud. Porque grande parte da obra do Freud foi baseada em suas experiências pessoais, em seus sonhos, e são transcritas com um rigor e veracidade muito grande nas suas obras. São várias as obras que o Freud escreveu, e para a gente poder entender o Freud, a gente precisa de ver a relação dele com pessoas que vão influenciar na teoria. A gente tem o Ernest Bruck, que foi o primeiro mestre que o Freud trabalhou, depois de formado, num laboratório de fisiologia. Depois disso, o Freud vai trabalhar com o Theodor Manet, que era um especialista em anatomia do cérebro. Ele trabalhava com a neuropatologia, e à medida que o Freud foi trabalhando com ele, o Freud vai tendo ideias que vão na contramão do pensamento do Manet, e por conta disso, o Freud, ele sai de Viena e vai para a França, estudar com Charcot. Com o Charcot, ele vai ter contato com a hipnose. O Charcot, ele se dedicava ao estudo da histeria, e isso foi uma coisa que impressionou muito o Freud, fez uma grande influência, esse estudo, esse tratamento da histeria pela hipnose. E depois o Freud vai dividir seu trabalho com Joseph Breuer. Foi até com ele que ele escreveu o estudo sobre histeria, até que chega um certo momento em que o Breuer começa a discordar da conotação sexual que a teoria do Freud vai ganhando, e eles têm um ultimate fight e rompem. Tranquilo até aqui, gente? Posso continuar? Sim, tranquilo. Como eu estava falando com vocês, quando Freud vai para a França trabalhar com Charcot, o Charcot trabalhava com pessoas que eram consideradas histéricas. O que era histeria? Era pessoas que tinham sintomas físicos, por exemplo, ela não conseguia andar, sentia dor em determinado membro do corpo, mas não tinha uma explicação fisiológica para aquela doença. Então, o Charcot, ele começa a tratar os histéricos através da hipnose. Ele levando a pessoa ao processo de hipnose, ele conseguia retirar esse sintoma, comprovando que as doenças que o ser humano tem não são apenas de cunho fisiológico, elas também podem ter a conotação psicológica. Então, na hipnose, o sono ele é provocado artificialmente, o hipnotizador ele vai sugestionando a pessoa por perguntas, até ela vai chegar a uma determinada camada de uma profundidade da mente dela, e durante esse sono provocado vai fazendo algumas indagações, e pode ser que saia alguma coisa que vai relatar o porquê daquele sintoma. Mas para a hipnose é importante que se tenha uma relação harmoniosa e de confiança entre quem hipnotiza e quem está sendo hipnotizado. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela é do laboratório do Charcot. Esse aqui, ó, Charcot, e uma mulher considerada como histérica, que ele faz essa questão da hipnose para poder tirar os sintomas. Ele hipnotizava os pacientes, sugestionava eles a fazerem ações que eles não faziam pelos sintomas que eles apresentavam. Depois do uso da hipnose, o Freud ele utiliza-se do método catártico. Esse método ele desenvolveu juntamente com o Breuer, que é o grande parceiro dele no começo, quando ele retorna da Alemanha, do estágio com Charcot. Ele visa eliminar sintomas histéricos do paciente, tentando, com um pouco de hipnose, fazer com que o paciente ele consiga voltar ao momento em que o sintoma foi produzido. Então, quando ele volta, tem aquele choque, a pessoa revive a emoção do momento que gerou o trauma e ela consegue ser curada.
O famoso caso tratado pelo método catártico é a Ana O. Existem vários textos em que o Freud descreve o caso da Ana O. Ana O é o nome pseudônimo, o nome dela, na verdade, é Berta. Ela é uma mulher judia e alemã, ela foi líder de diversos movimentos na Inglaterra, na Alemanha, de resistência. Mas durante a juventude, ela vai apresentando uma série de sintomas físicos que não conseguiam ser explicados pela medicina. Ela adquire tosse nervosa, ela tem alucinações, distúrbios visuais, motores, desmaios, não consegue beber água. Então, de 1880 a 1882, a Ana O ela vai ser tratada pelo Freud, pelo Breyer, categorizada como uma histérica, e na medida que eles vão tratando, aplicando o método catártico, eles descobrem que os sintomas da Ana O começam a surgir quando o pai dela fica doente. E esses sintomas aparecem porque inconscientemente a Ana O, ela se vê como uma mulher nova, jovem, vê as pessoas na idade dela namorando, saindo, frequentando rodas sociais, e ela se vê impossibilitada disso, tendo que cuidar do pai. Então, conscientemente, ela quer que o pai morra para que ela tenha uma vida normal. Só que numa sociedade como a nossa, é inconcebível um filho desejar a morte do pai. Então, para que isso não venha à tona, o organismo dela, de forma inconsciente, substitui esse sentimento da morte do pai pelos sintomas de não beber água, de não enxergar, do desmaio. Então, na medida que eles vão aplicando o método catártico na Ana O, que ela vai liberando esses sentimentos, ela consegue se curar. Então, a grande sacada da psicanálise é que o sujeito, ele consegue a cura de um trauma pela fala. O último método que o Freud desenvolveu é a livre associação, que é hoje utilizada pela maioria dos psicanalistas, que é quando você vai para a sessão, o psicanalista, o analista, ele vai te convidando a falar livremente sobre memórias reprimidas, sobre os sonhos. É o paciente que vai dar a direção à sessão, e a partir da livre associação do que o paciente vai falando, sem que ele pense muito, ele vai chegando à causa do problema, ele consegue desnudar o que gerou o trauma dele. É um processo, assim, de tratamento por livre associação, não se dá de uma hora para outra. Tem pessoas que fazem anos e anos de terapia de análise psicanalítica para conseguir esse processo da livre associação e a cura, mas é muito interessante porque dá certo. Entre 1889 e 1990, o Freud, ele escreve um livro que se chama Interpretação dos Sonhos, e para o Freud, ele coloca claro que o sonho, ele é o discurso do desejo. É através do sonho que o nosso inconsciente fala. E estudar os sonhos é fundamental para que a gente conheça nossos desejos. Então, é interessante que a gente faça análise dos nossos sonhos. E para Freud, a maioria dos nossos sonhos tem conteúdo sexual ou estão relacionados a traumas da nossa infância. A partir desse livro, a Teoria dos Sonhos, o Freud ele propõe a primeira teoria do aparelho psíquico dele. Nessa primeira teoria, ele divide a mente em três partes: consciente, pré-consciente e inconsciente. A parte consciente da nossa mente seria a menor parte, ela recebe estímulos tanto do interior quanto do exterior, ela seria responsável pela percepção, pensamento, juízo crítico, raciocínio, atividade motora. Fazendo meio de campo entre o consciente e o inconsciente, a gente tem o pré-consciente, que é onde seleciona como se fosse um filtro, que vai selecionando o que passa do inconsciente para o consciente, e o inconsciente é a nossa caixinha preta que cada um de nós tem dentro de si. É a maior parte, é o material que a gente vai guardando, deixando escondido, reprimindo, é o que não é permitido. É como se fosse o consciente, é o sem querer, e o inconsciente é o que a gente quer, mas que não pode vir à tona. Aí é a chargezinha do Freud.
O Freud, ele associa o consciente, o pré-consciente e o consciente como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg, a menor parte que a gente tem acesso seria o consciente, e a maior parte da nossa mente, que estaria submersa na água, seria o inconsciente. E no inconsciente, e na nossa mente ela não tem o inconsciente, desculpa. Ele não é cronológico, ele não tem noção de se isso aconteceu na sua infância, se isso aconteceu quando você está adulto, na sua velhice, ele é atemporal. Não existe contradição, é tudo pura positividade. E o nosso inconsciente é movido pelo prazer. De acordo com a teoria do Freud, a realidade externa, ela é substituída no nosso inconsciente por essa busca do prazer. Tranquilinho até aqui, gente? Posso tocar o barco? Dúvida, pergunta? Posso continuar? Pode, tá tranquilo. Então tá. Deixa eu ver a hora aqui também. Aí que vem a parte da teoria do Freud que choca muitas pessoas. O Freud, ele bate na tecla que a sexualidade, ela existe nos seres humanos desde que nascemos e que a maioria dos desejos reprimidos que existem nos seres humanos é de ordem sexual. Os nossos traumas, os traumas que a gente carrega, são frutos dos nossos primeiros anos de vida. E o Freud, ele coloca a sexualidade no centro da vida psíquica, tá? Então, até essa chargezinha do ápice da depressão, que é ótima, que o Freud fala que o movimento não é de direita nem de esquerda, o movimento é sexo. Porque a sexualidade, segundo o Freud, que é o grande princípio norteador de nossas vidas. Então, ele divide o desenvolvimento psíquico atrelado à sexualidade em algumas fases. A primeira fase é a fase oral, ela acontece do 0 ao 2 anos de idade. Então, segundo Freud, a primeira área de prazer do ser humano é a boca. É a partir da boca que a criança ela vai ter contato com o mundo, ela vai conhecer o mundo. E a atividade sexual, o que vai gerar prazer na criança é a alimentação, a nutrição. Então, a boca que é a zona de erotização. O prazer de 0 a 2 anos está ligado à alimentação. Na fase adulta, essa fase oral pode refletir um pouco no coisas que dão prazer para as pessoas, como comer, fumar, beijar. Então, nessa fase, o prazer do indivíduo se dá na incorporação dos objetos. Vocês podem ver que a criancinha coloca muita coisa na boca. Isso seria, ele vai conhecendo o mundo, incorporando os objetos na boca, que seria a fase oral, segundo Freud. A segunda fase é dos 2 aos 4 anos, e é a fase anal. A zona de erotização é a zona pélvica, a região anal, e o prazer está ligado ao controle e à autodescoberta. É o momento em que a criança vai conseguindo tirar a fralda, ela já consegue controlar a vontade de ir no banheiro. E as fezes e a urina, segundo Freud, são considerados o primeiro material produzido pelo corpo humano, logo um motivo de orgulho para a criança, nessa idade, poder fazer o controle. A terceira fase é a fase fálica, ocorre em torno dos 5 anos de idade. A zona de erotização é o órgão sexual, é quando as crianças começam a entender a diferença entre o menino e a menina, e é quando tem a emergência do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é o Édipo sai de uma tragédia grega, que eu acho que vocês já viram a videoaula na semana passada, eu vou pular para poder adiantar a tragédia grega do complexo de Édipo. Então, no complexo de Édipo, o que acontece? O filho, ele vai ter uma atração pela mãe. Então, inconscientemente, gente, vejam essa palavra inconscientemente, cria um triângulo amoroso entre o filho, o pai e a criança. Mas a criança, ela tem medo de ser castrada. Devido a esse medo dela de castração,
ela reconhece o desejo do pai. Então, essa é a questão do complexo de Édipo. A criança ela cria um amor pela mãe, mas à medida que ela vai crescendo, ela, do temor de ser castrado, ela abandona esse amor pela mãe. Nas meninas, acontece o que Freud chama de complexo de elétrica. As meninas, elas têm uma fantasia de que ela vai possuir um falso pênis, ela quer conquistar esse órgão que é tão valorizado, mas, ao contrário dos meninos que têm medo de serem castrados, as meninas, elas aceitam a castração. Então, o complexo de elétrica é mais leve que o complexo de Édipo. Então, na medida que a menina aceita a castração, ela se identifica com essa identidade feminina, esse amor do pai. De 5 a 10 anos, acontece o que Freud chama de período de latência. Os desejos pelo pai, pela mãe, eles não avançam. Nesse período, a gente tem a construção de normas, de moral, de valores. E os meninos e meninas, eles modificam a sua forma de relacionar-se efetivamente com os pais. Eles vão mais se distanciando dos pais e focando a sua energia em interações sociais. É quando a gente vê meninas com meninas, meninos com meninos, e vão criando-se novas representações de identidade para a criança. Como professores, algumas crianças têm apaixonite pelo professor, algum super-herói, algum youtuber, isso aí está no período de latência. A última fase da teoria do Freud é a fase genital, que ocorre dos 11 anos em diante. Ela se dá quando chega à puberdade, que é um período de mudanças tanto físicas quanto biológicas, e há um retorno ao objeto erótico, o objeto erótico retorna aos órgãos sexuais. Só que agora o objeto de erotização é o desejo pelo outro. Nesse momento, segundo Freud, os meninos e meninas já estão conscientes das suas identidades sexuais e buscam satisfazer as suas necessidades eróticas e interpessoais. Então, aqui está um resuminho das 5 fases: a fase oral, fase anal, fase fálica, o período de latência e a zona, eu esqueci o nome da última, acabei de falar, é a fase genital. Aí, o Freud, ele evolui essa primeira teoria do aparelho psíquico dele e propõe uma segunda teoria, que é a que é mais aceita hoje. Ela surge em 1920, voltando aqui, que eu vou lembrar de uma coisa. Quando o Freud ele propõe essa questão da sexualidade infantil, ele é muito criticado, e é esse momento aí que ele vai falar da questão do complexo de Édipo, do amor do filho pela mãe, é o momento em que o Breyer rompe com ele, cada um vai buscar seu rumo. Na segunda teoria, ela surge no livro O Ego e o Id, e o Freud, ele cria a sua concepção definitiva de aparelho psíquico. O aparelho psíquico, então, vai ser dividido em id, superego e ego. O id é onde se localiza as pulsões. Ele é regido pelo princípio do prazer, é onde estão acumulados todos os nossos desejos. O id é onde só existe o prazer, é a terra do oba-oba. O superego, ele vai sendo formado juntamente no período que a gente vai entendendo as proibições sociais. Ele carrega consigo o sentimento de culpa. Então, o id e o superego são totalmente contrários um do outro. No superego, a gente tem a moral, os conteúdos do superego, eles são relacionados às exigências sociais e culturais. O superego institui a proibição, o recalque. Então, para vocês terem uma divisão do superego e do ego. Ó, gente, era para ter apagado esse slide aqui, eu tô vendo isso agora. Então, o id é onde tem o prazer, o superego é onde estão as proibições sociais, e o ego, ele tá entre o id e o superego. O ego, ele é uma balança, ele tenta estabelecer um equilíbrio. Ele tenta substituir
essa pulsão louca de prazer do id pela realidade. É no ego que está a percepção, a memória. Ele tenta ir organizando. É como se for, acho essa representação ótima. O id, eu quero agora. O superego, porque o id é movido pelo prazer. O superego é melhor não, porque o superego é movido pela proibição. E o ego tenta achar o equilíbrio. Agora é uma boa hora entre os dois. Então, essas tiras do Freud são hoje é dia de deixar o superego em casa e levar o id para passear. Ótimo, né? O Freud, ele também fala, na teoria dele, que todos os nós, seres humanos, nós criamos, vivemos mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa são formas e soluções que a nossa mente encontra para tentar resolver conflitos que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Então, os mecanismos de defesa, eles são inconscientes e eles são realizados pelo ego, tá? É como se a gente vivesse essa frase do Homer resume bem a função do mecanismo de defesa. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. O primeiro mecanismo não sei o que eu já falei. O primeiro mecanismo de defesa é o recalque. No recalque, o indivíduo não vê, não ouve, acaba que é suprimido o que está ocorrendo. No recalque, a gente tem a exclusão de sentimentos, de ideias, de desejo. É como se fosse uma repressão. Exemplo, é quando a gente escuta uma pessoa falar assim, não pode fazer isso, parece que a gente apaga o não, a gente entende, pode fazer isso, é um exemplo do recalque. A formação reativa é quando a pessoa, ela adota uma atitude oposta ao desejo, para poder preservar. Ela é uma tendência contrária. Essa figurinha é uma ótima ilustração de formação reativa. Eu não me importo. Sério que você fez isso tudo para dizer que não se importa? Quem não se importa faz um show desse para falar? É o caso, por exemplo, de uma mãe que super protege o filho, mas para não poder deixar esse sentimento, ele atribui a ele muito do seu cansaço. A regressão é quando o sujeito ele retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento. Esse processo de retornar é como se fosse uma válvula de escape para poder nos defender de angústia, de sofrimento. É quando, por exemplo, a gente tem um problema que a gente tem que resolver, mas a gente não consegue resolver inconscientemente, na hora que a gente vê, a gente chorando como se fosse uma criança. Então, é um processo de regressão. A negação é você negar o fato que é evidente. A pessoa nega para poder proteger de alguma angústia. É a mesma coisa, a pessoa acaba de terminar com o namorado, é doido com o namorado e ainda fala, não gosto mais dele. É o limão negando de que ele é azedo. A negação é um fato que é evidente, todo mundo vê, todo mundo sabe, mas a pessoa exige em negar, em esconder aquilo para poder se proteger. A projeção é quando o indivíduo, ele projeta algo que ele toma como indesejável no mundo, mas ele pratica. Exemplo aqui, então, se vocês vão conseguir achar, já achaste assim, pesquisa, o senhor acha que o Brasil é um país de corruptos? Não. Aí depois, mas eu aceito propina para dizer que sim. É como um jovem que quando a gente tece críticas a alguma ação de uma pessoa, mas a gente não consegue ver que a gente é igual ou pior àquela pessoa. Isso é um mecanismo de defesa-projeção. A racionalização é quando a gente busca explicações que seriam socialmente aceitas para justificar um comportamento que normalmente não é tomado como aceitável. Exemplo, o menino ele fala que ele não trouxe o dever de casa porque o computador tem um vírus, assim como todos os lápis e as canetas. Ele tenta buscar uma historinha para poder racionalizar e poder tornar aquilo aceito. É uma pessoa que viaja, pega o ônibus, não paga passagem, sabe que isso é errado, mas tenta buscar justificativas. Ah, passa o ônibus, cobra muito, a empresa já está muito rica.
A passagem é muito cara, é só uma vez, uma só não vai fazer diferença. É um exemplo de racionalização. A agressão é quando o indivíduo ele reage às suas frustrações, dirigindo toda a sua raiva a uma pessoa que é mais fraca, um objeto que está na sua frente. Essa agressão tanto pode ser direta, como ela pode ser também indireta. Aí, meus queridos, nós chegamos ao conceito de neurose. O Freud fala, até aqui, gente, deixa eu voltar. Está uma dúvida? Pergunta? Tocar o barco. A neurose, quando começa o Freud a ter seus estudos dele, fala assim, histeria. É como se o conceito de histeria ele fosse substituído por a neurose. A neurose, ela está ligada à instabilidade emocional, e ela é o resultado entre o conflito do ego e do id, ou seja, aquilo que o indivíduo é com aquilo que ele realmente quer ser. Todos nós somos neuróticos de alguma forma. Todos nós somos neuróticos. Não existe uma pessoa que não seja neurótica. Então, a neurose, ela é normal. A neurose, por muito tempo, hoje, a neurose, ela é associada como um sintoma. Ela é tratada como um transtorno mental, que não tem uma... gente, desculpa. Antigamente, a neurose ela era tratada como um sintoma, como um transtorno mental, que não tinha uma evidência orgânica de acontecer. E hoje em dia, a neurose, o termo neurose foi, à medida que os estudos foram aprofundando, ele foi se especializando. E hoje a gente fala de fobia, de transtorno obsessivo-compulsivo, de agorafobia, para poder relatar o que era tomado como neurose. Já a psicose, o psicótico, gente, é uma pessoa que vive um delírio constante. Segundo Freud, a psicose, ela é resultado do conflito do ego com a realidade externa, e o Freud, ele não se dedicou muito ao estudo da psicose, ele se dedicou mais à neurose, porque para ele a psicose ela não podia ser curada. Os psicóticos, eles vivem numa realidade que eles constroem para si mesmos, vivem em constante delírio e em alucinação. A esquizofrenia é um tipo de psicose, ela em graus mais elevados, ela pode até gerar demência. A pessoa ela perde totalmente o contato com a realidade, e os esquizofrênicos geralmente são pessoas muito fechadas em si, têm um olhar parado no tempo, um olhar perdido, não se dá conta do que passa ao seu redor. Alguns afirmam que ouvem vozes que ninguém ouve. Aí são a diferença de neurose, psicose e esquizofrenia. Algumas curiosidades sobre Freud para vocês. O Freud, como eu falei com vocês, ele é austríaco. A obra dele foi totalmente questionada e foi perseguido durante o nazismo por Hitler. Ele tinha tratado uma imperatriz, eu acho, não lembro de onde. Então, quando Peraí, fugi. O Freud, ele teve vários livros dele foram queimados e ele foi perseguido na Alemanha nazista. Uma imperatriz, uma pessoa influente da Europa que ele tinha tratado, consegue ajudá-lo a fugir da Áustria para ele viver na Inglaterra. Então, no final da vida dele, ele passou na Inglaterra. O Freud, ele era uma pessoa muito reservada, quase não se tem gravações de Freud. Existem alguns programas de rádio, alguma coisa assim. Ele detestava a ideia de ir para os Estados Unidos, desenvolver a teoria dele, quis ficar na Europa mesmo. E o Freud, ele tinha uma queda por cocaína. Ele chegou no início da sua obra a falar bem da cocaína. Existem relatos de biógrafos que ele chegava a enviar dobrado nas cartas da esposa dele tirinhas de cocaína, mas depois ele viu a
os malefícios da cocaína e parou de indicar, distribuir cocaína e defender a cocaína. A teoria do Freud, sem querer ou não, criou a questão do divã, da venda dos sofás. O Freud ele foi nomeado ao Nobel por 13 ocasiões, 12 vezes na medicina e uma vez para literatura, mas ele nunca ganhou o Nobel. O Freud ele morreu de suicídio assistido na Inglaterra. O Freud, ele teve, vocês podem ver que as fotos que a gente acha do Freud, todas ele tá com cigarro na boca. O Freud, ele teve câncer de boca e ficou num estágio de câncer terminal e ele optou por morrer. E o médico, que era amigo dele, fez o suicídio assistido dele. Quando o Freud ele foge da Alemanha e vai viver na Inglaterra, a filha dele, a Ana Freud, vai acompanhá-lo. Quando a gente fala na psicanálise, o grande nome é o Sigmund Freud, mas depois dele surgiram vários outros. A gente tem o Jung, a gente tem Lacan, a Anna Freud, que é a filha do Freud, a gente tem a Melanie Klein, são vários outros nomes, mas o grande nome mesmo é o Freud. A Anna Freud, ela é a sexta filha do Freud, ela foi analisada pelo pai, ela foi professora, e essa experiência dela como professora foi muito importante para desenvolver uma teoria sobre as crianças. Ela estudou, levou mais a fundo a questão dos mecanismos de defesa, sofreu influência, ela influencia a psicanálise americana, ela tem uma preocupação com a questão pedagógica, e ela nunca se casou, ela se dedicou a acompanhar o Freud, o pai, pela vida inteira, e ela sempre tentou, ela viu o Freud criar um estudioso para ser o discípulo favorito do Freud, que é o Jung, e ela teve que tentar se colocar para o pai como uma estudiosa, mas o Freud mesmo, ele tinha uma grande admiração pelo Jung, pelos estudos dele sobre o inconsciente humano. Ele vai ter o contato com o Freud, eles vão trocar uma série de cartas, mas chega num período que o Freud acreditava que o Jung daria continuidade à teoria dele, mas o Jung, ele era, acho que judeu, se eu não estou enganada, e essa conotação sexual da teoria do Freud, lá para o Freud vai levando as coisas, levam os dois a romperem, Freud ficar sem o seu discípulo favorito. E é uma das grandes brigas que se existem no mundo. As mulheres falam, não me Jung, porque tá Freud. E eles eram grandes amigos, depois eles se separam, tá? Então, gente, eu acho que o que eu queria passar para vocês de psicanálise é isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Eu dei a aula inteira de câmera desligada e ninguém falou comigo. Obrigada, gente. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta? Do Freud? Esse discípulo dele criou alguma outra teoria para bater com a dele? Tem a teoria, tem psicanalistas que fazem, os psicanalistas geralmente seguem três correntes, ou seguem a freudiana, ou seguem a lacaniana, ou seguem a de Jung, entendeu? São três teorias que são da psicanálise, mas são diferentes entre si. Ah, entendi. Entendeu? O Lacan, eu assim, admiro quem lê Lacan, eu acho Lacan dificílimo de ler, dificílimo de interpretar, assim como Jung, mas tem quem gosta e se enverede por eles. Tá chocada com o quê, Camila? Com a teoria do Freud? E muitos dos livros dele são baseados na análise que ele fez dos próprios filhos. Acho que ele teve 6 filhos, se eu não me engano. O Freud era judeu, gente, esqueci de falar isso com vocês, que foi mais um motivo dele ser perseguido na Alemanha nazista. Um judeu falando que Freud falava, então vocês imaginam, né? Ainda falando de fase oral e fase anal, foi colocado para correr. A gente não tem muitos, ao contrário de outros
Existem algumas trocas de cartas dele com o Jung, mas ele mesmo se analisou. Quando você pega as obras dele, é ele mesmo fazendo autoanálise. A teoria do complexo de Édipo, ele faz a análise num sonho com a mãe dele. Você imagina uma pessoa falando isso? Meio assim, né? Eu não sei, assim, se fora essas cartas que ele trocava com o Jung, ele mesmo se autoanalisando, alguém se enveredou por entender lá fundo. Sim, eu acho que sim, eles fazem um processo, não sei como é que chama, de tempo em tempo eles fazem tipo um descarrego, vão a outro profissional, né? Tem que ser acompanhado. Acho que sim, Vinícius. Mas o estudo da psicanálise é muito a faculdade, não é faculdade, a escola de psicanálise, né? Você vai se enveredando por muito, muito estudo. A teoria dele é pesada. Mas a teoria dele, assim, o processo de você fazer análise com alguém que siga a linha freudiana é totalmente diferente de você ir para alguém que é behaviorista, entendeu? Eu tive a experiência de fazer análise com uma psicóloga freudiana e para mim foi muito bom. Não me perguntem como. Mas eu descobri coisas que eu jamais imaginei. Todo mundo faz mecanismos de defesa, todos nós temos. Aquele da... Ai, gente, esqueci o nome. Você racionaliza, de me vir fazendo isso assim inúmeras vezes, para arrumar desculpa para não fazer as coisas, tentar racionalizar, criar histórias para poder justificar alguma posição, alguma coisa. Todo mundo fez ou faz. Fato. Negação também, a gente se nega, nega muito. Oxe, se não nega. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir o Moodle essa semana, mas eu queria propor uma atividade diferenciada. Existe um filmezinho do Freud, eu gosto muito de trabalhar com ele, o filme é preto e branco, antigo, mas é bem um resumo de toda a teoria do Freud. Ele chama Freud Além da Alma. Vocês vão conseguir identificar nesse filme, enquanto eu dou essa matéria presencial, vou trabalhando os trechos do filme com a teoria do Freud. Vocês vão conseguir ver os casos da Ana Oh, o Freud construindo essa questão do complexo de Édipo. Aí eu queria saber de vocês. É tranquilo para todo mundo assistir um filme? Vocês conseguem assistir um filme? Todo mundo tem internet para assistir o filme? Tem alguém que não consegue assistir o filme? Se tiver alguém que não conseguir assistir o filme, não quiser se manifestar agora, depois me chama no privado que eu proponho outra atividade. O filme já está disponível lá no Moodle, tem ele no YouTube. Ele se chama Freud Além da Alma. Eu deixei para vocês até acho que dia 5 de novembro para poder fazer, tá? Na semana de 3 a 5 de novembro, eu vou reabrir todas as atividades. Portanto, se você perdeu alguma atividade da disciplina até o momento, você vai ter de 3 de novembro às 23 horas e 59 minutos para poder fazer todas as atividades. Anotou que é dia 3, né, Camila? Mas eu vou abrir até o dia 5. Eu vou mudar lá depois. Então, vocês vão ter até o dia 5 para cumprir tudo. Ao que tudo indica, nós não vamos retornar à disciplina no ano que vem. Nós vamos terminar a disciplina agora, esse ano de psicologia. Não sei se vocês vão ficar felizes ou tristes. Então, a gente vai terminar agora em novembro e dezembro. Então, depois que a gente terminar o Freud, a gente para a semana que vem. Eu não vou colocar matéria nova na semana que vem. Vai ser contínua, Camila. Nós vamos ter mudanças aí. Fiquei sabendo que eu conversei com a Juliana Simões agora à tarde.
Não. Deixa eu parar a gravação.